Você deseja aprender a reger qualquer hino da CCB? Então venha comigo para mergulharmos neste universo da regência. Olá, eu sou o maestro Felipe Ayala e aqui nós vamos iniciar a série Regência com o Music Studio. O objetivo desta série é passar a técnica necessária para que qualquer pessoa consiga reger os hinos da CCB corretamente. Além desta série, nós desenvolvemos também, paralelamente, o Inário do Encarregado. Basicamente, ele contém todas as marcações e informações que você precisa saber na hora de conduzir os hinos. Mas depois nós vamos falar mais sobre ele. Bem, então nesta série nós iremos passar pelo seguinte conteúdo. Nós vamos falar primeiro da função e a importância do maestro. Nós vamos falar depois da comunicação e consciência corporal e facial. Nisso envolve a postura, a função de cada mão. Nós vamos falar também sobre como reger um hino quaternário corretamente. E vamos usar como base o hino 394. Bem, essa série será incrível. Já tenho um pedido para você. Com 300 likes, nós iremos liberar a aula número 2. Então já aproveite esse momento para colocar o seu joinha nesse vídeo. Olha, muita gente olha para aquele indivíduo ali em cima do pódio, balançando o braço, né, à frente dos músicos, e se pergunta: o que aquele cara está fazendo ali? Ele não está tocando nenhum instrumento. Será que ele é tão relevante? Será que ele é tão importante assim? Bem, nesta aula eu vou te explicar a função e importância de um maestro, de uma forma simples e acessível. Um maestro é como o capitão de um time musical. Sua principal função é liderar e coordenar um grupo de músicos para criar uma interpretação que seja coesa e expressiva dentro de uma peça musical. Ele é o principal responsável por garantir que todos os músicos toquem juntos, que sigam as indicações da partitura e que também transmitam a emoção desejada na música. Coordenação. O maestro é o ponto focal que mantém todos os músicos sincronizados. Ele utiliza gestos, expressões faciais, movimentos corporais para indicar entradas, dinâmicas e mudanças de ritmo, né? Fazendo com que todos os músicos estejam realmente na mesma página. Agora, imagine comigo, né? Um coro, uma orquestra de 20, 30, 50, sei lá, 80 músicos, cada cabeça pensando de um jeito diferente. Como é que coordena isso? Um violinista gosta de um andamento mais rápido, a viola mais lento. O oboé é legato, já o trompete gosta de tocar o staccato. A clarineta prefere uma dinâmica ali de pianíssimo, mas já o trombone prefere, não sei, um fortíssimo. Então, assim, seria uma verdadeira bagunça se não tivesse um elemento unificador para poder coordenar tudo em uma só interpretação. Compreender esse papel, né, e a importância do maestro é essencial para qualquer músico. E seguindo suas orientações, certamente teremos performances musicais não apenas bem coordenadas, mas também mais envolventes, emocionantes, gratificantes. E, logicamente, para nós maestros é fundamental termos a ciência de nossas próprias atribuições. Vamos agora explorar um aspecto fundamental para qualquer maestro: a comunicação através da postura corporal e a expressão facial. Mas é claro, estamos falando aqui de postura corporal, sua postura física, né? Como você vai lidar com os músicos. Então, você não vai andar também com os ombros retraídos, né, curvado, né? Não. Postura bonita, postura ereta, com confiança, ainda que você não tenha, e tudo bem, faz parte, ainda que você não tenha segurança, ainda que você não tenha conhecimento musical suficiente para poder ensaiar, você está aprendendo, mas mesmo assim comece a praticar desde já essa postura mais confiante, ainda que você não tenha. Esteja sempre preparado, a primeira página você tem que estar já sabendo o que vai acontecer, nem precisa olhar, você não vai chegar ali todo, bom dia orquestra, vamos, acho que a gente pode começar do começo do primeiro. Não, tenha certeza do que você vai fazer no seu ensaio, né? Tenha confiança e segurança.
Bom dia, vamos começar do trecho X, do trecho Y. Vamos lá? Faça o gesto de preparação e de convite para que os músicos venham contigo. Quando você faz esse gesto, né, que é o invite, né, o convite para que os músicos toquem, né, você vai fazer isso, o violinista já vai posicionar o violino ali nos ombros, clarineta, né, a flauta já pega e já vai posicionar o instrumento para poder tocar. Então é fundamental esse gesto de convite. Tudo isso faz parte da sua comunicação corporal para o seu músico. Então agora eu gostaria de sugerir para você alguns exercícios de independência de mãos, que certamente irão nos ajudar a ter uma melhor consciência dos nossos movimentos. Com a sua mão direita, você vai fazer aqui, ó, uma linha. Você vai estar lá em cima e vai estar lá embaixo. Então, em cima, baixo, em cima, embaixo, em cima e embaixo. Com a sua outra mão, sua mão esquerda, você vai fazer um triângulo. Então, em cima, esquerda, direita. Em cima, esquerda, direita. Vamos tentar fazer as duas coisas simultâneas. As duas mãos começando de cima. Vamos ver. Valendo e vai. Pratique isso várias e várias vezes. Você pode aumentar a velocidade também. E esse é um exercício super divertido, acaba sendo muito interessante. Faça isso também na frente do espelho, que aí você vai realmente ter vai trabalhar nessa questão da consciência corporal, porque você vai ver aonde que você está errando, se tem algum movimento que está saindo estranho, que está saindo feio ou descoordenado. Na frente do espelho você vai corrigir tudo isso. Pratique. Então, além dos gestos, nós temos também mais uma importante aliada, que é a expressão facial. Seja através de um sorriso encorajador ou uma expressão de intensidade, ou até mesmo um olhar sutil, mais doce, a expressão facial do maestro é uma ferramenta poderosa para criar uma conexão emocional com a orquestra e o público, pode ter certeza. E por último, eu também costumo dizer o seguinte, que a regência ela é como uma mímica. Então, há sinais que são universais. Por exemplo, todo mundo sabe o significado disso. Não preciso dizer em palavras. Todo mundo sabe o que significa isso. Ao fazer isso, você já sabe qual que vai ser a resposta dos músicos. Todo mundo sabe o que é isso. O que é isso? Né? Então, é mímica. Regência também é mímica. Pode ter certeza, são sinais que são coisas que são universais, que as pessoas, naturalmente o músico vai saber traduzir a sua expressão corporal, sua expressão facial. Experimente brincar de mímica, pratique isso e você vai ver como isso também pode te ajudar até mesmo na regência. Bem, agora nós vamos para uma parte prática da regência. Vamos então trabalhar o quaternário e através dessa mesma aula você já vai sair daqui sabendo conduzir o padrão corretamente e já poderá aplicar, inclusive, a qualquer hino com 4 tempos. Mas antes de sair por aí balançando os braços, vamos entender primeiramente como é que funciona o gestual desse padrão. O primeiro tempo você vai fazer um gestual, um movimento de cima para baixo para poder atingir esse primeiro tempo. Então, você simplesmente, de cima para baixo, deixa o braço cair e 1. Esse é o tempo 1 do compasso quaternário. O tempo 2 do compasso quaternário está à sua esquerda, ou seja, está para dentro. Então, você vai fazer tempo 1 para baixo e o tempo 2 para dentro. Então, 1, 2.
O tempo 3 está no lado e na direção oposta ao tempo que a gente acabou de fazer, o tempo 2. Então, para atingir o tempo 3, a gente vai ter que fazer esse movimento. Então, para fora, 2, 3. Então, vamos lá. Do tempo 1 para o 2. 1, 2. Do tempo 2 para o 3. 2, 3. E agora só está faltando o último tempo. Então, no quaternário, o nosso último tempo é o quarto. Então, no tempo 4, nós vamos subir a nossa mão. Então, fazer 4. Vamos lá? Primeiro sem batuta, conectando todos os pontos. Vamos lá. Prepara e vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais um compasso. 1, 2, 3, 4. Último compasso. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Na regência é o seguinte, apesar da gente ter esses 4 planos para cada um dos tempos do quaternário, é prudente que o primeiro tempo, aquele tempo que bate junto com o metrônomo, todos eles estejam num só ponto. E depois que a batuta vai bater nesse ponto, aí a mão descansa, faz o que a gente chama de rebote. Então, nesse caso, vamos lá, tempo 1. O que a batuta vai fazer? Olha só. Tempo 1, como é para baixo, então 1 e levemente para o lado direito. Por que para o lado direito? Porque o próximo tempo é o tempo 2, que vai para o lado esquerdo, vai para dentro. Então, por uma questão de movimento natural, a gente já prepara o tempo 2 indo para o lado oposto no rebote do tempo 1. Ficou confuso? Olha só, vou fazer mais uma vez. Estou colocando minha mão esquerda aqui para criar esse ponto, olha só. Então, tempo 1 ele vai descer, desceu, já vim aqui para o lado contrário que eu vou fazer agora o tempo 2. Então, agora eu vou fazer o tempo 2, mas primeiro eu vou bater no mesmo ponto que eu bati no tempo 1. Bati o tempo 2 aqui e agora o meu rebote vai vir para cá. Então, olha só. Então, 1, 2. 1, 2. Agora o tempo 3. O tempo 3 precisa ir para lá. A gente já está no lado oposto. A gente já veio aqui com a mão para dentro. Agora a gente vai bater novamente no mesmo plano. Então eu estou fazendo em câmera lenta aqui, ó. Agora a ponta da batuta vai bater aqui novamente para depois o rebote sobrar aqui para a direita. E agora, o último tempo, a mesma coisa. A mão não vai diretamente para cima, ela precisa bater novamente nesse ponto que criamos. Então aqui a mão volta, ela bate aqui para depois fazer o rebote e subir. Fica muito fácil visualmente para o músico quando ele percebe que todos os pontos estão num mesmo centro, numa mesma caixinha, sabe? Cria uma caixinha imaginária onde você possa colocar o seu gesto, todos os pontos no mesmo lugar. Praticando então com a batuta, vamos lá, junto comigo, vou contar 4 tempos em branco, um compasso quaternário em branco. Prepare, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segundo compasso, 2, 3, 4. Terceiro, 1, 2, 3, 4. Último compasso, 1, 2, 3, 4. Uma dica para o seu estudo é que você, de repente, possa pegar, de repente, uma estante de partitura, uma estante onde você coloca a sua partitura para tocar o seu instrumento, coloque ela numa altura que seja confortável para você, né? Normalmente qual é a altura correta para a gente fazer isso? Então, é a altura que a gente pensa assim, ó, nesse gesto de cumprimentar. Vamos supor que você vai cumprimentar uma pessoa. Então, eu simplesmente, né, faço assim com minha mão e
comprimento a pessoa. Então, pronto. Ó. O tamanho que você vai colocar a sua estante é exatamente esse, né? Na altura do seu cotovelo, mais ou menos. Coloca uma estante assim deitada, onde você possa bater com a batuta mesmo. 1, 2, 3, 4. Bater esses pontos. É bom você sentir fisicamente essas batidas, porque aí depois você incorpora e aí você não vai cometer nenhum erro de técnica, erro de gestual. Agora nós vamos falar de um material de apoio exclusivo aqui da Music Studio, é o nosso inário do encarregado. Este inário digital terá em cada hino absolutamente tudo do que o regente precisa saber para reger nos ensaios da CCB como se fosse encarregado há anos. Alguma vez você já ficou muito ansioso ou nervoso antes do ensaio? Ou, de repente, foi apresentado recentemente como instrutor ou encarregado e está sem confiança nos ensaios? Pois bem, este inário irá resolver todos os seus problemas de análise de teoria e de regência. Já parou para pensar como seria bom ter os hinos contendo todas as informações musicais para facilitar a sua interpretação e o seu ensaio, tudo destrinchado? Pois então, no inário do encarregado você encontrará os 2 pontos principais. O primeiro ponto é a análise teórica completa do hino, ou seja, informações de fórmulas de compasso, tonalidade, andamento. E o segundo ponto é a análise dinâmica e interpretativa da obra, de cada hino, com as anotações de dinâmica, agógica, expressão musical, facilitando então a sua compreensão em cada hino. Então, mesmo que você ainda não domine o conteúdo teórico, já saberá exatamente se o hino é binário, ternário, se a entrada é anacrústica, a quantidade de sustenidos ou bemóis, ou seja, absolutamente tudo, todas as informações estarão lá. Então, se você já quer adquirir este inário em primeiríssima mão e participar do nosso curso completo de regência para conseguir reger qualquer hino da CCB de forma correta, clique agora no link da descrição, que deve estar aqui embaixo, para entrar no grupo de espera do curso completo de regência. Além disso, nós vamos sortear uma pessoa para ganhar uma batuta profissional. Para participar, basta deixar aqui nos comentários: quero participar do sorteio, que iremos anunciar o ganhador no Instagram no fim desta série. Essa batuta, de repente, pode ser sua. Para finalizar a aula de hoje, deixo aqui então um desafio a você. Faça um vídeo se gravando na câmera de selfie, fazendo o movimento do padrão quaternário que aprendemos na aula de hoje, que aí eu vou reagir ou até corrigir gratuitamente ao seu vídeo. E na próxima aula nós iremos fazer a regência completa do hino 394, que está sendo muito pedido nos ensaios, inclusive. E traremos também um presente especial para vocês, de muita qualidade, você pode ter certeza, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.